Fala galerinha do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Mais uma aulinha, equilíbrio iônico, e uma das aulas muito interessantes para a gente finalmente entender e compreender o que é pH. A gente já escuta pH quando fala de acidez, mas agora a gente vai entrar realmente no cálculo, né? pH e o outro, né? O primo distante dele, que é o POH. O POH e o pH são relações dadas do equilíbrio iônico. Para ser mais específico, esse P eu já falei com vocês quando eu falei lá em Ka. Esse P é uma ferramenta que a gente utiliza para falar de concentrações muito baixas. A gente viu que a concentração de H+, e de OH- podem atingir valores muito baixos. Então, considerando essa escala, até mesmo antes de surgir pKa ou pKb, Soren, na verdade, que foi o cara que criou essa escala, já se calculava a acidez ou não, mas ele criou essa escala usando os logaritmos para estabilizar e calcular. Então, em vez de falar a concentração de H+ de uma substância, você fala o pH dela. O pH, quanto mais baixo, maior a concentração. Lembra que tem um menos na fórmula? Se tem esse menos, acontece. Bruno, entendi mais ou menos, mas vamos ver como é que funciona. Né? Aqui já estou falando, a letra minúscula representa. Quando você for falar o que é pH, pH significa menos log da concentração de H+. Ok, mas qual é o nome? A gente chama isso de potência. É a potência hidrogeniônica e a potência hidroxiliônica. Né? A potência ou potencial. Você pode escutar os dois, tá? Só para não ficar problemático em relação a isso. E aí vem logicamente um exemplo. Imagina que você tem uma solução, né, um ácido forte, que vai gerar a concentração de hidrogênio de H+ de 0,01 mol por litro. A concentração dele, de H+, é de 0,01 mol por litro. Como vou passar? Deixa eu mudar aqui de cor. Para pH, Bruno, pH não é menos log da concentração de H+? Eu, Bruno, tenho dificuldades, eu não lembro como é que funciona a log. Eu te falo agora. Olha só, vamos considerar que vai ser menos log da concentração de H+, que eu já sei que é 0,01 mol por litro. Então, pH é quando eu fizer essa conta. pH é quando eu fizer de menos log de 10 elevado, 10, deixa eu botar esse 10 decente, 10 elevado a menos 2, né? Só botei em potência. Por quê? Começa as nossas ferramentas de log. A primeira coisa que você tem que entender de log é quando tem algo elevado no log, você tem chamado regra do peteleco, na verdade é o macete do peteleco, onde você passa para frente. Então você pode dizer que pH é igual a menos 2 vezes log de 10. Tá? E aí você diz que pH é igual a menos vezes menos 2 dá mais 2, né? E log de 10, log quando não tem base é base 10. Log de 10 na base 10 é 1, porque isso significa log de A na base B é igual a C. Isso quer dizer que B elevado a C é igual a A. 10 elevado a que número dá 10? 1. Então, log de 10 é 1. Tá? Então, o pH é 2. Para aí, Bruno. Eu estou com dificuldade em calcular o log. Fácil. Se liga nessa noção aqui, rapidamente. Ó. Vou até colocar isso aqui para você em azul. O pH, ou melhor, a concentração de H+, se tu jogar ela na potência do 10, é 10 elevado a menos pH. pH é o número que está aqui em cima. Então, 0,01 dá 10 elevado a menos 2. Quanto é o pH? 2. Isso quando não tiver número fracionado, né? Quando for só 10 elevado a alguma coisa. Aí, ó, é fácil resolver. Caso tenha, aí você tem que ter conhecimento dos log de 2, 3 e 5, que as questões dão geralmente, tá bom? Bora lá. E se eu te der uma solução de NaOH,
E aí eu falo que essa solução, deixa eu mudar de cor de novo, tem a concentração de H+, igual a H+, não. De NaOH é uma base forte. Se é uma base forte, eu posso dizer que a concentração de NaOH é igual a dela dissociada, é igual a da própria hidroxila, tá bom? Se é forte, é igual a 1 vezes 10 a menos 2 mols por litro. E aí, eu poderia calcular o pOH. O pOH é o númerozinho de cima, a gente já viu, não é isso? Vai ser igual a 2. Mas, Bruno, ele pediu o pH. Como é que eu calculo H+ de uma solução básica? Se estiver a 25 graus, queridos alunos, temos o KW. Caraca, KW não é dessa aula, é da outra, é o produto iônico. O KW é a relação da concentração de H+ vezes a concentração de OH-. Se você sabe que o KW é igual a 10 a menos 14 e que a concentração de hidroxila é 10 a menos 2, a concentração de H+ só pode ser 10 a menos 12. 10 a menos 12 vezes 10 a menos 2 dá 10 a menos 14. Tranquilo? Né? Ok, vou continuar, hein? Tá, olha só. Se eu já sei dessas informações, eu vou continuar aqui minha informação, ó. Se eu já sei disso, eu posso dizer que pH é igual a 12. Acabou. Tô começando a fazer aqui as contas, né? Ótimo. Se você tá, então a gente pode começar a aplicar esses raciocínios. A grande sacada é que você não precisa converter a concentração de um no outro. Se está a 25 graus Celsius, você usa direto essa relação. Por quê? Se KW é a concentração de H+, vezes a concentração de OH- elevado a 10 a menos 14, que eu já não sei mais escrever 14, você pode dizer que aplicar o log em todo mundo. Menos log de H+ é pH. Menos log de H- é pOH. Como existe um produto entre eles, quando passa para log, se transforma numa soma. Que vai ser menos log de 10 a menos 14, que dá 14. Pronto. Então, na verdade, isso aqui é mais fácil. Por quê? Nessa questão aqui, se eu tinha o pOH, é o quanto faltava para 14. 12. Fácil. Aqui é a mesma coisa. Se o pH é 2, o pOH é 12. É porque a gente geralmente calcula muito mais o pH do que o pOH. Mas existe uma relação deles, sabendo que está em 25 graus Celsius. Por favor, se for temperatura diferente de 25 graus Celsius, o KW, o grau de ionização da água é outro. Bruno, não lembro. Lembra assim, você vai na outra aula e volta e vê que eu falei disso. Tá bom? E aí a gente pega um caso onde vai estar o máximo de complicado. Onde, por exemplo, eu quero pH, mas o cara não é um ácido forte. Por exemplo, o ácido acético, se você for analisar, ele é o H3CCOOH, que eu vou chamar de H7. Tá? O ácido acético, ele é 1% ionizado, ou seja, a concentração dele de 0,1 molar, que significa 0,001 mol por litro, não é totalmente dissociado. Apenas 1% desse valor é dissociado. Então, como é que eu determino a concentração de H+? A concentração de H+ é 1% desse valor. 1% desse valor dá 10 a menos 3 mols por litro, tá? Eu multipliquei, só para você ter noção, o que eu fiz? Eu multipliquei a molaridade vezes o alfa. Né? Eu multipliquei 0,1 vezes 1%, dá 10 a menos 3 mols por litro. Se ele pergunta isso, ótimo. Né? Se ele perguntar o pH, fácil também. Se ele pergunta o pH dessa solução,
Como vou responder? Se eu sei que já é 10 a menos 3, né? Menos log da concentração de 10 a menos 3 é pH igual a 3. Foi? Beleza? Então aqui tem alguns exemplos mais tranquilos. É lógico, como eu falei, caso você precisa dar uma revisada nas propriedades de log para fazer cálculos quando for diferente de potência de 1, tá? Mas os principais casos geralmente são esses para facilitar a nossa vida. Aqui, ó, para a gente fechar, eu tenho uma escala de pH que varia até 14. Geralmente a gente sempre está em função. Soluções que têm pH alto é porque tem um pOH baixo. Soluções que têm pH alto é porque a concentração é 10 a menos aquilo. 12 é 10 a menos 12. E aqui tem alguns materiais listados aqui. O meu querido café. Eu vou botar um coraçãozinho aqui, tá? E mais, dentre outros, tá? Para a gente analisar aqui mais ou menos se uma solução é ácida ou se uma solução é básica. Bom, deixo vocês aqui. Então, dessa vez, se vocês aprenderam a calcular o pH e agora o pOH, e vocês já podem aplicar isso em questões, tá bom? Até o nosso próximo encontro e fui!